Boa tarde a todos, graça e paz, feliz semana. Hoje é dia 6 de agosto e domingo, né? Estamos começando aí mais uma semana e o meu desejo e oração é que você tenha uma excelente semana para a glória de Deus, amém? E eu estou aqui mais uma vez pela permissão do Senhor para gravar esse vídeo com o tema Chegou a hora do seu juízo. Estou aqui com a Bíblia aberta, em Apocalipse 14, iremos ler os versículos 7. E nós vamos entender aqui, queridos, sobre o juízo. Iremos entender sobre as 3 fases do juízo, que nós nos depararemos com Deus. Existem registros escritos sobre nós. E nesse exato momento está acontecendo um juízo no santuário celestial. Segundo as escrituras, nós vamos mostrar tudo aqui pela palavra de Deus. Também estarei me baseando, nesse livro aqui, nesse seminário. As Revelações do Apocalipse é um manual que está à disposição pela Casa Publicadora Brasileira, CPB. Bem baratinho, eu comprei um outro ano passado. Esse aqui já tá bem surradinho, bem antigo, todo estudado, como vocês podem ver. E eu comprei um novo, não lembro quanto foi, mas acho que não foi R$10. É muito baratinho e é um material muito profundo, maravilhoso. E eu recomendo que você adquira. Seminário As Revelações do Apocalipse, tá bom? E antes de começarmos, eu peço que você se inscreva se você não for inscrito, que você compartilhe, que você comente em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, estamos aqui com a palavra aberta. Invocamos assim a iluminação do Espírito Santo. Não queremos falar de nós mesmos, mas que possamos sentir aqui a influência do Teu Espírito, iluminando, aclarando o nosso entendimento, nos fazendo entender e aceitar a Tua palavra, tal qual está em Cristo Jesus. Essa palavra que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Nós aceitamos, Pai, cada palavra que está escrita aqui, Senhor, neste livro sagrado, como digna de aceitação que realmente é. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. Então, o estudo de hoje, que tem o tema Chegou a hora do seu juízo, o objetivo desse estudo é nos fazer compreender o juízo de Deus ilustrado lá no santuário. Nós vamos entender pelo ritual do santuário o juízo que nós estamos vivendo hoje. As 3 fases do juízo. Não se esqueça, são 3 fases. E aqui em Apocalipse 14, versículos 6 até o versículo 12, nós temos aqui as 3 mensagens angélicas, né? A primeira voz, a segunda voz e a terceira voz, que são as 3 vozes dos 3 anjos, que cada um deles tem uma mensagem específica para os nossos dias. Contudo, nós não vamos nos ater no estudo de hoje sobre a segunda voz, nem sobre a terceira voz. Nós vamos nos ater à primeira voz. O assunto da primeira voz, aqui no verso 7 diz, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, nesse versículo 7 aqui, nós temos muitas informações. Entre estas muitas informações, nós chegamos aqui, bem nessa partezinha aqui, ó, pois é chegada a hora do seu juízo. Já chegou a hora do juízo de Deus. Nós estamos na primeira fase do juízo, chamada juízo de investigação, tá, meus amados? E esses anjos que eu citei para vocês, né, eles são simbólicos, eles não são literais, pois foi confiada a tarefa de pregar não a anjos, mas a homens, a cada um de nós. Então, nós cremos que esses anjos aqui representam um grupo de crentes que anunciam essas mensagens. E também devemos entender, queridos, que quando a Bíblia fala do juízo final, ela se refere nas 3 etapas, as 3 fases do juízo. Já falei, a primeira fase é juízo investigativo,
A segunda fase, juízo confirmativo, e a terceira fase, juízo executivo, tá bom? Então, qual é a primeira mensagem aqui proclamada pelo anjo, que tinha o evangelho eterno? Nós acabamos de ler. Ele falava, né, em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O que é temer a Deus? Temer a Deus, amados, é obediência, é guardar os mandamentos de Deus. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. E ele também nos convida, essa mensagem desse primeiro anjo, a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós vamos nos ater aqui, chegou a hora do seu juízo. Lá no Antigo Testamento, como que o pecador fazia para conseguir o perdão de seus pecados? A gente lê aqui em Levítico 4, 27 a 30, vamos ler? Olha o que diz aqui, ó. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que se não fizessem, se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará a base do altar. Esses ritos, meus irmãos, eles eram símbolos, né, que não tinham em si próprio valor neles mesmos, né, porque era uma representação do sangue de Jesus, né, que era derramado ali, era representado ali pelos animais. E o único que tem realmente o poder de perdoar, de purificar, de justificar é o sangue de Cristo. Mas esses animais apontavam para Cristo Jesus. Então, era necessário que, pela fé, eles praticassem essa ordem que foi dada pelo próprio Cristo. Agora, que evidência bíblica nos permite entender que esses pecados perdoados ficavam registrados lá no santuário terrestre, e contaminavam o santuário terrestre? Porque esses rituais aqui, essas cerimônias que eram realizadas, eles faziam isso aqui, levavam o sacerdote, o animal era morto, o sangue era levado para dentro do santuário terrestre, e essa pessoa que fazia essa cerimônia aqui, esse ritual, ela era perdoada, ela tinha seus pecados perdoados, porque o pecado dela era transferido dela para o animal, para o sangue do animal, e esse sangue era derramado ali nas pontas, nos chifres do altar de sacrifício, e também era levado para dentro do santuário terrestre. Agora, que texto bíblico nos mostra, nos faz entender que esses pecados que representavam aqui, que estavam ali nesse sangue, que passavam do pecador para o sangue desse animal, e do animal para dentro do santuário, que texto nos aponta que esses pecados ficavam registrados dentro do santuário? A gente vai ler Jeremias 17, versículo 1. Jeremias 17, 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Então, esses pecados, eles eram transferidos do pecador para o altar de holocausto, para dentro do santuário, e ficava registrado ali, certo? Então, quando o sacerdote aspergia o sangue simbolicamente, né, simbolizando ali o pecado daquela pessoa, aquele pecado ali, aquele sangue que estava contaminado, era transferido para o santuário. O pecador era perdoado de sua maldade, mas ficava ali o registro no santuário. Essa cerimônia nos ajuda a entender por que Apocalipse, no livro do Apocalipse e em outras partes da Bíblia, a gente lê textos que falam sobre livros de registro. Existem registros, livros, dossiês, meus amados, que está ali registrado tudo que nós fazemos, todas as nossas ações. Em Daniel capítulo 7, os versículos, não me falha a memória, de 9 em diante ali, Daniel viu que assentou-se um tribunal e se abriram livros. Existem livros de registro. Quando você confessa seu pecado, quando eu confesso meu pecado, e me arrependo de todo o coração, e me esforço para abandonar aquele pecado, eu sou perdoada. Mas fica um registro.
Fica ali algo que está registrado. E esse registro, que lá no antigo Israel passava por uma cerimônia chamada Dia da Expiação, que era a purificação do santuário terrestre, essa mesma cerimônia se dá hoje no santuário celestial, que é a purificação do santuário celestial. E nós chamamos essa purificação a primeira fase do juízo de investigação. Está sendo feito ali um apurado exame de todos os pecados, registros das nossas ações, né? E nós temos base bíblica para crer nisso. Então, depois do acúmulo, né, desses pecados, dos penitentes, durante um ano inteiro, porque aquele cerimonial que era feito, levava a cabra, ou o cordeiro, ou um novilho, e matava ali, era todos os dias, era o serviço diário, que era feito pela manhã e pela tarde, todo santo dia. Mas tinha um dia, que era só uma vez no ano, que era feita uma cerimônia chamada Dia da Expiação. Então, o que acontecia? O que se fazia no Dia da Expiação? Aqui, Levítico 16, 29, diz assim, ó: Festa anual das expiações. Isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Então, aqui, né, até você pode depois ler até o verso 34. Então, com essa cerimônia, meus amados, o santuário era purificado do registro dos pecados dos arrependidos que haviam confessado sua culpa. Também dos sacerdotes que comiam ali a carne, e o altar, né, onde o sangue era derramado e aspergido. Então, a purificação do santuário, queridos, era realizada com o sangue do bode para o Senhor. Existiam 2 bodes que eram trazido perante o sumo sacerdote. Um bode representava Cristo e outro bode representava Satanás, né? O bode Azazel. Então, que sentença recaía sobre aqueles que nesse dia não estavam com suas vidas acertadas com Deus? O que acontecia com eles? Levítico 23, versos 27 a 29, nos dá a resposta. Vamos ler? Olha o que diz aqui, ó. Mas aos 10 deste mês será o dia da expiação, né? Que é o 10º dia do 7º mês. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Olha então o que acontecia. O que acontecia com aqueles que não estavam com suas vidas acertadas, eles eram eliminados, né? Então, com essa cerimônia, encerrava-se o ciclo religioso do ano, né? Que para nós hoje é símbolo do fim dos tempos. Nós cremos, meus irmãos, que o juízo aqui apresentado é aquele ao qual se refere o Novo Testamento, quando lá em 1 Pedro 4,17, vamos ler 1 Pedro 4,17? Olha aqui. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então aqui nós acreditamos, nós cremos pela palavra, que aquele cerimonial do dia da expiação é apresentado aqui no Novo Testamento como é esse juízo aqui, o juízo de investigação. Né? Esse juízo de investigação precede a segunda vinda de Cristo. E que declaração do Novo Testamento demonstra que essa cerimônia, irmãos, era símbolo de um juízo investigativo que haveria de se realizar no céu? Nós temos essa resposta em Hebreus 9, versos 23 a 28. Vamos ler? Olha o que diz aqui. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Olha só as figuras das coisas que aconteceram lá no antigo, né? No antigo Israel. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus.
nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Lembra lá do dia da expiação, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, o dia da expiação? Aí o verso 26 diz assim, ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, quem? Cristo, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados que o aguardam para a salvação. Então, essa declaração aqui, meus amados, demonstra que essa cerimônia lá do antigo Israel, no Antigo Testamento, que era o dia da expiação, representa ou é símbolo de um juízo investigativo que está se realizando hoje no céu. Então, o juízo investigativo no céu, a primeira fase, ele precede a segunda vinda, né? Que se realizaria no céu justamente antes da vinda de Jesus, né? Antes de Jesus vir. O que tem que se realizar? E lá em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, temos a resposta. Vamos ler? Então, aqui em Daniel 7, versos 9 e 10, nós vamos ver aqui o que se realizaria no céu, o que está se realizando no céu antes de Cristo voltar. Olha aí, ó. Continuei olhando Daniel, o profeta Daniel, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Quem é o ancião de dias? É Deus, né? Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele, que são os anjos. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, essa fase aqui investigativa do juízo, meus irmãos, diz respeito ao povo de Deus, começando pelos primeiros habitantes da terra até aqueles que estiverem vivos, tá? Ao ouvir o Senhor. Então, serão julgados as obras, quer boas, quer mais. Eclesiastes 12:14 diz, né? Porque Deus é de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boa, quer seja má, tá? E a base desse juízo é a lei de Deus, a palavra de Deus, né? A lei de Deus. Tiago 2:12 diz isso, que é a lei de Deus. Vamos ler Tiago 2:12? Tiago 2:12 é o que diz aqui: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, as pessoas serão julgadas de acordo também com o que está registrado nos livros do céu. Apocalipse 21:12, vamos ler? Na verdade, Apocalipse 22:12, ó. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, né? Ali que está registrado nos livros da vida. Quem é o acusador? O acusador é Satanás. Apocalipse 12:10 diz isso. E quem é o nosso advogado, queridos? De acordo com 1 João, capítulo 2, verso 1, é Cristo. Cristo é o nosso advogado. O juízo, ele ocorre não é na terra, o juízo ocorre no céu. Daniel 7:13 diz isso. Daniel 7, verso 13. Então, meus amados, no final do juízo investigativo, estará decidida a sorte de todo ser vivente. A sorte de todo ser vivente estará ali decidida para a vida eterna ou para a morte eterna. E aí Cristo virá em seguida, tá bom? Então essa é a primeira fase. E a segunda fase do juízo acontece durante os 1000 anos. Eu tenho aqui um livro que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, ó, que mostra mais ou menos como acontece isso aqui. Olha só. Nós temos aqui o juízo, as 3 fases, ó. O juízo investigativo, que começou, nós vamos chegar a essa... Irmã, mas como é que você sabe que começou em 1844? Você vai estar comigo no próximo estudo. Nós vamos ver ali a profecia de Daniel 8:14 até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado.
Dessa profecia sai essa data aqui. É incrível, é extraordinário. E você precisa estar comigo nesse estudo do próximo estudo, para o estudo 15, para você entender como que nós chegamos a essa data aqui de 1844. Então, de 1844 até o fechamento da Porta da Graça, se dá a primeira fase do juízo, que é o juízo investigativo. É a primeira fase do juízo. E aí vem a segunda fase do juízo, que, de acordo com 1 Coríntios 6:2, né, que chama-se juízo confirmativo ou juízo de confirmação, se dará durante os 1000 anos, lá no céu. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz assim, ó: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais fora dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essa fase aqui, a primeira fase, juízo de confirmação, o confirmativo, se dará durante os 1000 anos. Como é que se dará esse juízo? Nós iremos ali entender o porquê que tantas pessoas não se salvaram. Pelos registros no céu, nós vamos ali entender a justiça de Deus. Nós vamos entender como Deus é justo. E a mentira que Satanás levantou contra Deus, de que Deus era arbitrário, de que Deus era injusto, tirano, que as suas leis eram impossíveis de serem guardadas. Nós, durante essa segunda fase do juízo aqui, durante os 1000 anos no céu, nós iremos entender que tudo isso era realmente uma grande mentira de Satanás. E nós vamos confirmar, ó, juízo confirmativo, nós vamos confirmar a justiça de Deus, que Deus é justo. Nós vamos entender porque tantos homens, mulheres ali, que nós achávamos que estaria no céu, não estarão. Nós vamos entender realmente o nosso Deus é justo. E aqueles que nós não imaginaríamos que estariam no céu, estarão lá. E nós vamos entender o porquê que eles vão estar. Porque alguma coisa aconteceu na vida deles, eles aceitaram de bom grado o plano da redenção, da salvação, e pela justiça de Deus, eles estarão lá. E nós vamos entender essa segunda fase do juízo aqui. E essa segunda fase do juízo, ela é somente para os ímpios. A primeira fase é somente para os justos, para o povo de Deus. E a segunda fase é somente para os ímpios. Mas aí também vem a terceira fase, que é a fase do juízo executivo, onde Deus destrói o mal para sempre. Apocalipse 20, verso 10, olha o que diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, versos 7 a 10. Então, naquele momento que Satanás conseguiu seduzir aqueles que passarão pela segunda ressurreição, que é a ressurreição da condenação, que a Bíblia diz aqui que é como a areia do mar, né? Muitas pessoas como a areia do mar, eles vão sitiar a cidade que vai descer lá do céu para cá, para essa terra que vai ser restaurada. E aí, nessa hora, eles achando que vão ter, pelo que está aqui, né, Apocalipse 27 a 10, eles vão lá sitiar a cidade, mas naquele momento cai do céu fogo e consome todos eles. O diabo, os anjos, né, os demônios, os anjos caídos e todos aqueles que não aceitaram a Jesus como Salvador de suas vidas. Então, meus queridos, essas aqui são as 3 fases do juízo. Juízo investigativo, juízo confirmativo, juízo executivo. Juízo investigativo, Daniel 8,14, tá? E aqui Eclesiastes 12, 13 e 14. Nós vamos, no próximo estudo, eu repito, nós vamos entender como que chegamos, né, a essa data de 1844. E a segunda fase, juízo confirmativo, que se dará durante os 1000 anos, e o juízo executivo, terceira fase, que será depois dos 1000 anos, tá? Então, nós temos aqui para encerrar uma outra parte aqui desse estudo, né? É um caderno grande que a gente tem aqui de dar estudos bíblicos. E aqui diz que Jesus é o juiz. Ao mesmo tempo que ele é o nosso advogado, vai ter o tempo que também ele vai ser o juiz, né? São João 5, 22. Olha, nosso Senhor Jesus também é o advogado
1 João 2:1. Existem livros de registro, Apocalipse 20, verso 12. Na verdade é 20, não é nem 22, 12, que eu falei que era 22, 12, né? É Apocalipse 20, verso 12, que tem ali livro de registro. Vamos ler esse texto? Olha o que diz, ó. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, né? E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, o céu, meus amados, tem livros, né? Livros de registro, que nós não duvidemos disso. Eu creio plenamente pela palavra de Deus, né? Então, a lei, que vai ser ali, vamos dizer, o fundamento do julgamento, é a lei de Deus, né? A lei moral, a lei dos 10 mandamentos, Eclesiastes 12, 13 e 14. E o santuário celeste vai ser tudo, essa primeira fase do julgamento, do juízo. Na verdade, a primeira fase, a segunda fase será dada no santuário celestial, lá no céu. E a terceira fase, que vai ser a destruição, vai ser aqui na terra, né? As testemunhas são os anjos, Daniel 7, versos 9 e 10. Então, mas eu quero dizer para você, em nome de Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Então, se você verdadeiramente tem firmado aí, confirmado, né, o seu chamado diante de Deus, tem aceito o chamado que Cristo fez para você, você tem confessado seus pecados, tem lutado com Deus para abandonar esses pecados, você não vai ser condenado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, tá bom? Então, que Deus venha nos abençoar. Tem aqui a minha decisão. Eu gostaria de ler com vocês a minha decisão, que eu acho tão bonito, né? Que diz assim, que venha a ser também a tua decisão. Sendo que meu nome será considerado, olha aqui, vou ler com você, até coloquei aqui o meu nome mesmo, né? Ó, sendo que meu nome será considerado no juízo final, rogo a Jesus, meu advogado e defensor, que me defenda e cubra com os méritos de seu sangue e que me ajude a ser fiel súdita de seu novo reino. Essa é a minha decisão, né? E que venha a ser também a tua decisão, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe poderosamente a cada dia, nos ajudando a levar a sério que nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus para prestar contas, que queiramos ou não. Existe um juízo e nós precisamos nos preparar, porque uma hora ou outra o nosso nome vai passar em revista diante do tribunal de Deus. E, segundo as nossas obras, seremos, segundo a graça e a misericórdia do Senhor também, seremos condenados ou absolvidos. Mas que a graça de Jesus seja abundante em nossa vida nesse tempo, que nós venhamos ter nossos pecados todos confessados diante do Senhor, possamos ter nos arrependido verdadeiramente e abandonado todo o pecado, né? Que tesnamente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, aguardando, né, ao Senhor, autor e consumador da nossa fé. Obrigada, meus amados, por estar aqui comigo até o final. E peço que você esteja comigo também no próximo estudo, onde nós iremos fazer aquele cálculo das 2.300 tardes e manhãs, tá? Em nome de Jesus, vamos orar. Querido Deus, obrigada por este estudo. Quando nós comparecermos diante do tribunal do Senhor, quando os nossos nomes foram passados em revista diante do tribunal, que nós não venhamos, Pai, ter nenhuma dívida para contigo. Que todos os nossos pecados possam estar ali, Senhor, registrados nos livros, registrados no santuário para que possam ser purificados. Assim como acontecia no antigo Israel, vai acontecer e tem acontecido hoje, Senhor. E que cada israelita hoje, cada filho e filha teu que tem te buscado verdadeiramente possa ser absolvido. Que eu venha ser absolvida com a minha família e cada um dos meus irmãos que tem me ouvido aqui. E se porventura existem coisas em nossa vida que não estão ajustadas diante do Senhor, que possamos colocar em ordem agora diante do Senhor a nossa vida e a nossa casa. Com o poder de Deus, através dos méritos do sangue de Jesus, é que oro. No nome dele agradeço. Amém.